Muito bem, meus caros. Deu aqui o nosso horário, né? É uma satisfação estarmos juntos novamente. Estava eu exatamente nesse momento pensando como é boa a nossa reunião. Até o silêncio é bom, porque são 5 minutos que eu fico quieto. Isso é uma bênção, não só para mim, como para as outras pessoas. São 5 minutos que eu fico em silêncio na vida, esses 5 minutos que a gente fica esperando aqui. E faz bem, né? O silêncio, assim, é reconfortante também. Deveria parar um pouquinho mais em alguns outros momentos, né? Bom, hoje nós vamos dar continuidade aqui ao nosso Homem Integral, né? E alguém gostaria de ler o nosso Evangelho? Um trechinho? Pode ser? Pode, claro. Será uma satisfação, por favor. Então vamos lá. Capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos afligeis, pois quando sofrerdes, mas bendizei ao contrário. O Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória do céu, no céu. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade. E deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória é a de perdoar aquele que Deus colocou sobre nosso caminho, para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. A vida é difícil, eu sei, ela se compõe de mil nadas, são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado. E então veremos que as bênçãos são as mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha do alto do que quando se curva a fronte no chão. Coragem, amigos. O Cristo é vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar, ao passo que vós tendes vosso passado a espiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Um espírito amigo. Bom, ótimo. Muito bem, então vamos começar aqui a nossa reunião fazendo a nossa prece, né? Então vamos cerrar os nossos olhos, tranquilizar os nossos corações, erguer os nossos pensamentos ao plano mais alto, unir os nossos pensamentos com a pleiade de amigos espirituais que estão sempre conosco, nos ajudando, nos intuindo, os nossos mentores, os mentores do CEAM, né? Todos se congraçando nesse momento, né? Nessa reunião, que é realmente um momento sublime para que nós possamos voltar os nossos pensamentos para o nosso querido e amorável Mestre Jesus. E pedimos, então, aos nossos amigos espirituais que estejam conosco, nos ajudando, nos intuindo mais essa noite, para que possamos extrair do aprendizado trazido aqui pela Joana de Ângeles, pela pena do Divaldo Pereira Franco, né, os melhores pontos para nos guiar nos nossos passos daqui para frente. Muito obrigado por tudo, Mestre Amigo Jesus, que assim seja. Muito bem, meus caros. Então, nós vamos falar hoje, né, já entrando no segundo capítulo do livro, né? O segundo capítulo, ele fala de estranhos rumos, seguros roteiros. Ela, né, o Joana de Ângeles, estranhos rumos, seguros roteiros. E aí trata de algumas situações importantíssimas, e o primeiro item, então, que é o que nós vamos falar, é dos homens aparência. A verdade, né,
é que é uma continuação. A Joana de Ângeles ela vai juntando, né, todos um capítulo com o outro, eles vão se amarrando. E no capítulo anterior, nós estávamos falando da liberdade, do anseio de liberdade do homem, né? O quanto é difícil essa liberdade. E neste capítulo, a Joana de Ângeles continua tratando do assunto. E interessante, ela fala da dificuldade que muitos têm hoje em dia de ser éticos, de ser pessoas que buscam o bom, o belo, né? E que é muito difícil, porque nós vivemos num turbilhão em que muitas vezes a gente faz coisas que a gente nem sabe por que faz, né? A gente está naquele automatismo, ela vem insistindo nisso, né? Que o ser humano ele está muito desumanizado, ser humano desumanizado, né? Fazendo as coisas no automatismo e então às vezes nós nos surpreendemos tomando atitudes, fazendo coisas que nem são exatamente do nosso interesse, do nosso pensamento, né? E às vezes nós somos levados por vários fatores, né? E um exemplo claro e flagrante disso é o próprio consumismo, né? Que todos nós, num maior grau ou num menor grau, acabamos nos envolvendo nessa situação, né? É uma grande amarra. Quando ela fala sobre liberdade, ela fala sobre essas amarras que nós vamos criando para nós mesmos e essa questão consumista, ela é uma grande amarra, né? E muitas vezes a gente é levado ao consumismo pelos modismos, né? Assim, tem muitas coisas que a gente busca, trabalha incessantemente, guarda dinheiro para, na verdade, nem é do nosso interesse. A gente já teve a oportunidade de falar aqui, inclusive, acerca do modismo das viagens. Ah, porque o chique é fazer a viagem, não sei o quê, e o tempo todo, e às vezes a pessoa nem aproveita, vai para lugares que nem quer ir, né, e que só sofre, e depois volta com aquele sorriso para, né, ali para mostrar para os outros que ficou feliz, mas intimamente a pessoa nem curtiu, nem aproveitou, ou por que ela fez tudo aquilo, então por que ela gastou tanto dinheiro, tanta energia, por que tudo aquilo? Ah, porque os outros vão, então eu preciso ir também. É complicado. O mundo atual realmente é muito complicado e a gente vai criando essas amarras que vai nos prendendo cada vez mais quando a gente poderia alçar esse voo de liberdade que muitas vezes a gente não tem, né? Então ela segue nessa toada, gerando aqueles chamados homens aparência. Ela termina o capítulo falando do homem aparência, em que muitas vezes a pessoa não é aquilo, ela mostra aquilo que realmente ela não é, né? Ela vive num cenário, vive uma aparência, vive uma vida que na verdade não é a vida dela, né? Vive a vida dos outros ou a vida que a sociedade de alguma maneira impõe, é uma aparência mesmo, né? Enfim, vamos compartilhar alguns dizeres aqui da Joana de Ângeles. Vamos lá. Separei aqui algumas coisinhas para que a gente tenha como base, como sempre, aqui para nós, né? Então, primeiramente, a gente tem aqui, deixa eu puxar aqui todo mundo, para que todo mundo apareça, né? Então, nós temos aqui o nosso grupo, e no nosso grupo, então, o capítulo é esse aqui de Homens Aparência, né? Ela começa falando algo que, na verdade, ela já falou em outros momentos também. Ela reforça. Falta de consciência idealista, sem impulsos egoístas, né? Essa consciência idealista seria sem impulsos egoístas, torna difícil a realização da liberdade. Então, a gente perdeu, a humanidade como um todo, né? Quando eu falo a gente, é que a gente está envolvido nesse processo. Evidentemente que nós, aqui, principalmente, nós estamos preocupados com tudo isso, estamos tentando nos melhorar o tempo todo, né?
Assim, e essas nossas reflexões é exatamente nesse sentido, para abrir os nossos caminhos para uma vida mais plena, né? De uma maior plenitude. Mas eu acabo nos incluindo porque nós fazemos parte dessa geração, dessa humanidade em que realmente é a maioria, né? É claro que aquilo que eu falei, talvez nós aqui, felizmente, entendamos isso num menor grau. E tomara que cada vez esse grau diminua, né? Esse é o nosso objetivo aqui. Então, a maioria das pessoas hoje perdeu a consciência idealista, os ideais, né? Aquelas bases seguras, aquele pensamento certeiro, aquela moral que muitas vezes se tinha de ser ali absolutamente correto, né? O avô de um amigo, não foi nem meu avô que contou isso, foi o avô de um amigo que eu conheci, ele dizia que primeiro a gente paga as dívidas e depois a gente come. Esse era o pensamento desse senhor, né? Hoje não é assim. Hoje não é assim, né? Hoje a pessoa vai dizer que ela é um ser humano e que ela precisa se alimentar primeiro e depois, quem sabe, ela paga as dívidas, né? Então esse é só um exemplo de como as coisas têm transmudado em termos éticos, em termos idealistas mesmo. E cada vez mais a gente vai se amarrando, perdendo a liberdade, como dizia a Joana de Ângeles. Esses impulsos egoístas de falar assim, eu primeiro, né, se a farinha é pouca, meu pirão primeiro, né, esse impulso egoísta é que faz a gente acabar perdendo a liberdade. Para a plenitude, então ela diz, é necessário o conhecimento interior, as aspirações, metas e os instrumentos para a realização dessa plenitude. Todos nós buscamos a plenitude. Todos nós buscamos a evolução. Todos nós chegaremos à evolução. Mais cedo ou mais tarde nós chegaremos. Estamos a caminho. Mas, para isso, o autoconhecimento é fundamental. Saber onde as coisas apertam. E mais, saber realmente as nossas aspirações, as nossas metas. Às vezes a gente vive uma vida sem sentido. Não é? E quando a gente perde o sentido, quando a gente perde meta, quando a gente perde aspiração, a gente perde o próprio sentido da vida, né? E aí a coisa começa a se tornar muito chata. Não importa a idade que nós estamos, sempre há de se ter objetivos, né? Os objetivos são fundamentais, a gente precisa sempre melhorar em todos os sentidos, né? E a gente precisa se conhecer primeiro, para aí, então, saber quais são os nossos reais objetivos, onde a gente quer chegar, se aquilo realmente é algo que vai fazer bem para nós mesmos, se é o certo, né? Se é o caminho. Né? E que instrumentos a gente tem para essa realização, que são muitos. Às vezes a gente tem alguns potenciais que a gente nem imagina que tem, e só o autoconhecimento é que vai trazer essa visão desses potenciais e os instrumentos que nós temos para chegar àquilo que a gente pode chegar. Né? Diante de tudo isso, diante desse não conhecimento, nesse não autoconhecimento, facilmente o ser humano cai em ciladas da violência e depressão. Então, quer dizer, esse não conhecimento, esse vazio existencial, essa falta de objetivos, essa falta de conhecimento dos instrumentos que nós temos, vai levar, inevitavelmente, ou a uma certa rebeldia, uma certa recalcitrância, uma visão de mundo um pouco deturpada, um negativismo que muitas pessoas tomam, inclusive violento mesmo, né? Se torna uma pessoa arredia, uma pessoa agressiva, inclusive, ou deprimida. Né? Ela volta a agressão para ela mesma. Ou ela volta a agressão para as outras pessoas ou para ela mesma, porque a depressão é essa autoagressão, na verdade. A pessoa vai se autoagredindo, vai se diminuindo, que é um grande problema. Hein? Eu não estou me desfazendo disso, achando que é muito simples. Depressão é alguma coisa muito séria, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com ela. Mas a depressão é um processo de autodestruição, sem dúvida nenhuma, né? E é exatamente por esse vazio que tudo se encaminha de alguma maneira, né? Incapaz de controlar-se, manter uma atitude criativa e otimista, a liberdade se transforma em uma conquista vazia.
Então é esse o quadro, que é terrível, que a gente acaba encontrando, né? A pessoa não controla seus impulsos, não controla essa, esses dissabores que a vida traz, então isso vai tornando a pessoa mais arredia, mais agressiva, né? E ela não consegue se manter de uma forma criativa e otimista, porque eu achei interessante a utilização da palavra criativa pela Joana de Ângeles, né? Porque, na verdade, a vida, a gente tem que ter muita criatividade. E as pessoas, às vezes, dizem, não, mas eu não tenho criatividade. Tem sim, tem sim. Aliás, o brasileiro é craque nisso, em ter criatividade, de conseguir, né, buscar soluções. E quando a coisa aperta, a gente busca soluções. O ser humano também é assim. A história da humanidade é repleta que em momentos de guerra, em momentos de pandemia como essa, né, é que a gente dá os grandes saltos científicos. Eu vejo muitas pessoas ainda contestando a possibilidade de vacinas, tal, porque uma vacina demora 10 anos, não sei o quê. Mas, é claro, claro que o ideal seria passar etapas por etapas, mas eu tenho certeza e confiança de que o avanço tecnológico nesse momento de dificuldade está sendo um avanço que poderia demorar 10 anos e vai demorar menos de um ano. Eu tenho certeza e plena confiança no ser humano que, quando a coisa aperta, anda, né? Faz acontecer. E então a criatividade é fundamental para o homem manter essa atitude otimista, criativa, né? Vendo outras possibilidades, porque senão você se fecha, você não enxerga, né? Você acaba tendo uma visão muito míope acerca das coisas que estão ao seu redor, e com a criatividade você tem uma visão um pouco mais ampla, as coisas, né, tendem a ser, você busca mais soluções, vamos pensar assim. Dessa forma, se você não manter essa atitude otimista, criativa, se você não se controlar, essa liberdade que a gente busca, na verdade, e a gente acha que encontra liberdade em condições econômicas e outras coisas, na verdade é uma liberdade, é a vitória de Pirro, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas é exatamente isso, né? O sujeito correu, 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 conseguiu chegar no lugar e pum, morreu, né? Essa é a ideia. Então correu demais, diz lá na antiga Grécia, correu para levar o recado, blá, blá, foi, pum, chegou, ganhou e morreu na sequência. É a mesma coisa aqui, né? A gente luta, luta, luta para ter, conquistar alguns bens, conquistar algumas coisas, achando que isso é a liberdade, a independência financeira. As pessoas dizem, eu preciso buscar a independência financeira, preciso buscar a minha aposentadoria, eu preciso isso, por isso que eu trabalho tanto e não sei o quê. Tudo bem, é legal trabalhar bastante, é bom também, mas às vezes a vitória é vazia. Você vai ganhar e não vai levar, né? Porque no caixão não tem gaveta, como já se diz o outro, né? Então é uma conquista vazia. O homem livre sonha e trabalha, confia e persevera, semeando em tempo próprio a feliz colheita por vindoura. Né? Aqui é um quadro lindíssimo que a Joana de Ângeles pinta para nós, né? Um estímulo para a gente ser assim. Né? A gente olha e fala assim, pô, é isso. Né? O homem livre é um homem sonhador, né? Um homem que trabalha feliz, por mais dificuldades que tenha, né? E todos nós encontramos dificuldades, mas eu conheço pessoas que acordam todo dia 5 da manhã e, na verdade, acaba, de alguma forma, sendo feliz, pega ônibus lotado e tudo mais, mas está sempre feliz. Então, isso é uma condição importante. Confiança é fundamental, né? Ele sabe que tem coisas a mais, persevera, insiste, né? E semeia, vai plantando, aos pouquinhos vai plantando o tempo, porque ele sabe que um dia vai colher. Né? Tem essa confiança, sabe que depois da tempestade vem a bonança, né? Que é uma confiança em Deus mesmo. Né? Eu vou sair um pouco desse compartilhamento, porque eu preciso admitir de novo a Vera aqui, que ela caiu, e só no outro quadro é que eu consigo. Bom, agora acho que ela voltou e agora a gente volta a compartilhar a tela aqui.
Muito bem. Às vezes acontece, né? Essa oscilação, de internet, tem problema, mas é nessa tela que a gente está agora, eu não consigo ver quem é que está pedindo para entrar, por isso que eu tive que voltar lá, né? Não se conquista a liberdade de um momento para o outro. Isso é um ponto muito importante, né, que trabalha aqui com a nossa ansiedade, porque a gente quer para ontem, né? As coisas a gente quer conquistar para ontem. Eu vou dizer uma coisa muito legal aqui para vocês, uma conquista minha de pandemia. Eu, a vida inteira, estudei línguas. Eu gosto de línguas, né? Aprendi a falar italiano, aprendi a falar espanhol, aprendi a falar um pouco de francês. Italiano e espanhol eu falo bem. E o inglês? O inglês está longe de acontecer. Agora não está mais tão longe. Porque eu resolvi estudar. Falei assim, né? Tem métodos aí. Poxa, eu estou fazendo um curso que eu estou há 178 dias estudando todos os dias. Todos os dias, tem ali uma meta, todos os dias, né? E por volta assim de meia hora, uma hora, todos os dias. E vocês não sabem o salto que eu dei nesse período, né? É uma coisa inacreditável, algo que para mim era impossível, sempre deixei de lado e hoje, nossa, né? Agora, por quê? Porque a ansiedade, a gente quer começar a estudar e já saber tudo aí, não vai se esforça bastante em um mês, depois não estuda mais, né? Então, por isso que eu estou dizendo, são praticamente 6 meses que eu tenho estudado todos os dias e isso tornou um hábito, está integrado no meu dia a dia, me faz um bem lascado, né? E eu me sinto bem e estou evoluindo e já não tenho pressa. Essa minha ansiedade que as coisas que tinha, por anos, olha quantos anos eu perdi, podia ter feito. Agora eu olho para trás e falo assim, poderia ter feito isso antes, né? Mas é que a ansiedade não deixa, a gente quer as coisas para amanhã. E as conquistas não são assim, né? A gente tem tempo, tudo tem a hora de plantar, a hora de colher, a gente precisa plantar, não adianta, não vai cair do céu, do nada, né? Do nada vai despertar, você vai acordar de manhã já falando que é uma beleza, ou outra língua, ou entendendo qualquer outra coisa, ou já preparado para um concurso público, como as pessoas fazem. Não é assim, é uma plantação, você vai ter que ter isso, porque nada, a natureza não dá saltos. Isso já se disse muitas vezes, né? Então não tem salto, é tudo no tempo oportuno, paulatinamente. Só que se você não começar a construir, se você não colocar os primeiros tijolos, as coisas não vão acontecer. Então a Joana de Ângeles diz, olha, não se conquista a liberdade de um momento para o outro. A gente não vai se livrar das amarras assim, da noite para o dia, dos compromissos que nos aterram o tempo todo. Não, a gente vai, tem que ter um programa, tem que ter uma missão, uma meta, mas isso tem que ir ali paulatinamente, pouco a pouco a gente vai chegando lá, né? Com certeza absoluta. Ela começa, e ela dá aqui a base do início de tudo, ela começa na escolha de si próprio, amar ao próximo como a si mesmo. Essa é a maior lição que Jesus nos trouxe, porque nisso está encerrado os 10 mandamentos que Moisés trouxe, eles estão encerrados exatamente em um mandamento que Jesus trouxe, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Por quê? Porque se você amar ao próximo, veja que Jesus não falou amar ao próximo, ele falou amar ao próximo como a si mesmo, porque primeiro você precisa se amar. Você precisa ter amor próprio. Você precisa realmente ter essa firmeza. Porque o amor próprio ele vem exatamente com essa firmeza da perseverança, a possibilidade de não influência do mundo, que é muito sedutor, né? O cantor e compositor, grande cantor e compositor Djavan, em uma música lá, ele coloca assim, a luz do grande prazer é irremediável neon. O que ele quer dizer com isso?
que o prazer está aí, em letras garrafais, em neon, a gente sai em qualquer lugar, a gente encontra o prazer está lá, piscando para nós. Essa é a porta larga, isso é fácil, né? Esse chamariz. Né? Mas essa influência externa, ela diminui na medida em que a gente se conhece, na medida que a gente se ama. E sabe exatamente aquilo que vai fazer bem ou mal para a gente. Né? Sabe exatamente os caminhos para a gente fazer o bem ou fazer o mal. Né? Para si próprio. Então, há de se ter o respeito pela própria individualidade. Esse respeito pela individualidade é fundamental para o começo da conquista. Né? Limites dos direitos na medida dos deveres executados. Esse é o respeito à individualidade. Né? Deixa eu ver aqui a Verinha, porque ela trocou aqui, ela está tentando entrar por outro lugar aqui agora. Agora acho que vai. Muito bem. Então, só voltando aqui, e voltando ao nosso raciocínio, né? Primeira coisa, primeiro passo, se conhecer e se amar. Porque não tem como amar ao próximo sem amar a si mesmo. Esse é o primeiro ponto. Né? Se a gente não se gostar, a gente não tem amor. A boca fala do que o coração está cheio. Então, se o seu coração está cheio de amor, se você tem amor dentro de si, você tem amor para dar. Se você não tem amor dentro de si, ou melhor, amor por si próprio, né? Você não tem amor para distribuir também. Essa é a realidade. Né? Muito bem. O amor a si próprio ergue o homem aos patamares superiores da vida, que a sua consciência idealista descortina e o seu esforço produz. Então, é muito interessante mostrar que esse amor a si próprio não é o egoísmo. Longe disso. É um respeito. É o amor-respeito, é se respeitar como um ser humano, como filho de Deus, como igual condição com todos os demais. Né? Isso é importante, não é o egoísmo, não é assim tudo para mim. É eu igual a vocês, vocês igual a mim, todo mundo com esse mesmo patamar, é se enxergar o próximo como um semelhante, como um igual. Então isso faz com que a gente alcance patamares de uma vida superior, né? E faça com que aquela consciência idealista, que ela começou o capítulo dizendo que a gente perdeu, que a gente acabou perdendo isso, a humanidade perdeu de alguma forma, mas faz com que isso se reforce. A partir do momento que a gente se conhece, que a gente se ama e, consequentemente, entendendo o nosso papel aqui no mundo, a gente consegue também amar ao próximo, nesse sentido, a gente volta a ter essa consciência idealista se descortina para nós, a gente volta para o caminho, vamos dizer, né? E o nosso esforço é que consegue chegar a esse ponto, né? E aí, meta, ele ascende, vai subindo, igual o super-homem, para frente e para o alto, vai subindo, né? Fazendo opções mais audaciosas no campo do belo, do útil e do humano. Novamente, eu chamo a atenção para vocês da palavra usada pelo Joana de Ângeles, fazendo opções mais audaciosas. Né? Então, ela mostra que a pessoa vai acreditando, né? Acreditando na possibilidade. Então, se o mundo está falando para ela, não, o bom é você ter aquele carrão, aquela roupa, aquilo, tal, o mundo está falando isso o tempo todo. Mas, a partir do momento que a pessoa tem essa consciência, esse patamar, esse idealismo solidificado, ela consegue fazer opções mais audaciosas. E a audácia, sabe o que é? É não ter aquele carro, né? Não ter aquela roupa, ou até ter.
sei lá, é uma coisa que faz bem ou não, mas eu não posso ter porque o outro tem, ou que o outro quer que eu tenha. Eu tenho que ter porque eu quero ter, porque aquilo faz bem para mim, né? Porque eu tenho ali, faz parte, eu me sinto bem naquilo ali. Eu quero viajar não é porque os outros dizem que viajar é que é bacana. Eu quero viajar porque eu gosto de ir no lugar lá, então eu vou lá, pô. Né? Tá certo? Eu vou empreender todos os esforços, mas eu não estou aí porque a torcida está falando. E por quê? Porque eu estou solidificado. Né? Então aí ela diz, meta, vai ascendendo e fazendo opções mais audaciosas, opções que a maioria não faria, né? Não faria. Eu sempre digo para os meus meninos, eu falo assim, para você ser uma pessoa diferente, para você ter coisas diferentes, você tem que ser diferente. Você não pode fazer a mesma coisa que todo mundo faz. Porque aquilo que todo mundo faz leva para o mesmo caminho. Então, se você quer um caminho diferente, se você quer um resultado diferente lá na frente, o caminho tem que ser diferente também. Né? A estrutura tem que ser diferente. Então, poxa vida, né? Se eu quero aprender o bendito do inglês, eu vou ter que me dedicar 1 hora por dia durante passei 6 meses e eu imagino que durante muitos outros 6 meses eu vou ter que continuar. Não importa, faz parte de mim, estou gostando e vamos continuar. Enquanto Deus me der fôlego e possibilidade, vamos lá, vamos continuar. Né? E não estou nem aí para a torcida que fala assim, o legal é tomar uma breja aqui, né? Vamos lá, né? Porque isso aí está calor. Isso não me seduz, isso não faz parte de mim. Eu quero ficar com o meu livrinho lá. Às vezes é até estranho. A gente compartilha quando é possível, né? O espaço com as pessoas, converso. Não sou uma pessoa antissocial, evidentemente. Mas assim que dá uma brecha, eu já vou para um cantinho ali para dar uma lidinha, alguma coisinha, porque é isso que me faz bem. Né? E essa é uma estrutura de solidificação. Isso é audácia que a Joana de Ângeles vem trazer. Ser audacioso, de no meio da confusão, no meio da baderna, no meio da balbúrdia, você está com um livro lendo. Né? Isso é ser audacioso, o resto é brincadeira. Né? Muito bem, enquanto todo mundo está tomando uma cachaça, você pode tomar um pouquinho, talvez, não sei, né? Mas sem nenhum tipo de exagero, né? Porque isso é ser audacioso, isso é ser diferente, na minha opinião. Né? No campo do belo, do útil e do humano, sempre buscando o belo, o útil e o humano. Né? Lentamente, olha só o caminho, olha o caminho que ela está ensinando para nós. Então ela diz, lentamente são retiradas as aparências do conveniente social, do agradável estatuído. O agradável estatuído não é o que é agradável real, é o que as pessoas convencionaram como agradável. Né? Do conforme desejado, para que a legítima identidade apareça e o homem se torne o que realmente é. São as amarras, a gente vai se livrando aos pouquinhos, vai deixando, né? Aquele neon já não atrai tanto, né? Aquele barulho do mundo, muito barulhento, já vai ficando menos barulhento, aquilo já não vai te incomodando tanto. Porque esse conveniente social já não é igual para você. Você está em outra, né? Você está numa outra frequência, está numa outra vibração. Tecnicamente, quando a gente fala aqui do espiritismo, ele mostra vibração. Se você estiver em outra vibração, se você consegue se sintonizar numa outra faixa, né, o barulho do mundo não vai te afetar. Né? E você não vai agir conforme o conveniente social, conforme o agradável. Eu lembro agora, por exemplo, da passagem do Chico Xavier, em que, quando ele estava chegando na idade adulta, os parentes, homens velhos, mais velhos dele, disse que ele precisava ter a primeira relação sexual dele, e levaram ele num prostíbulo. Né? Ele conta isso, foi ao prostíbulo. O que aconteceu? Tem que ir, vamos lá. De manhã estava todo mundo caquetizado lá, porque ele ficou lá no prostíbulo, mas ficou conversando com todo mundo, explicando o evangelho, aí ficou todo mundo em volta. Por quê?
porque é outra vibração, é outra história, né? Então, não importa onde a pessoa esteja, o conveniente social, olha só, o conveniente social era para o Chico ter outra postura, né? Ir lá e fazer o que as pessoas fazem normalmente. Mas o Chico foi audacioso, não é? Ele fez o que as pessoas não iriam fazer, porque ele não está aí para o conveniente social, né? É outra história, é outro patamar, né? Há expressões de engrandecimento que permanecem clausuladas no íntimo, sem a oportunidade de exteriorizar-se, soterradas em camadas de medo, de indiferença, de acomodação. Infelizmente, né, esse potencial todo que nós temos, ele muitas vezes eles estão presos aqui dentro, estão enclausurados, e mais que enclausurados, estão soterrados. A gente é bombardeado o tempo todo. Enquanto a gente está aqui reunido, sob a proteção dos amigos espirituais, a nossa mente ela parece que se clareia muito mais. Agora, no dia a dia, a coisa começa a pesar, né? Porque a gente é bombardeado o tempo todo por esses convenientes sociais, não é fácil. E aí o que acontece? Todo esse potencial que a gente tem aqui dentro acaba muitas vezes ficando soterrado, sufocado. É como se a gente quisesse se expressar e não conseguisse. É como se a gente quisesse voar e estivesse preso a essa gaiola de conveniência social, né? Infelizmente, há nesse sentido. E muitas vezes por medo, pela indiferença, né? E até outras vezes por acomodação, né? Em que a pessoa está acomodada com aquilo, então ela não quer ter outros voos, não, tá bom do jeito que tá, não tá bom. Não tá bom. Mas a pessoa diz que tá, não, vamos tocando aqui do jeito que tá, né? Esse é um problema. Então, muitos homens temem ser conhecidos nos seus sentimentos éticos. A pessoa não quer se expressar. Ela, às vezes, ela esconde muitas coisas do que ela pensa, coisas positivas, coisas boas, esconde no sentido de não ser criticado, no sentido de não se expor, né? As pessoas temem isso. No esforço do seu saudável idealismo, né? Taxados esses valores, e aí a Joana de Ângeles chegando pelos pigmeus morais. Olha só, pigmeus morais. É o que a gente tá cheio por aí, tá cheio de gente que é pigmeu moral. Aquelas pessoas que têm aquela sapiência de rede social, né? Enfim, pigmeus morais, como ela diz aqui. Encarcerados no exclusivismo das paixões, esses pigmeus morais, com sentimentalismo. Então, ela trata, né, esses pigmeus morais, acaba taxando as pessoas éticas que se esforçam como questões de sentimentalismo, de pieguice, de fraqueza de caráter. Você pensa assim, você é fraco. E muitas pessoas acabam não indo, não externando, não se libertando, com medo de ser taxado como piegas, de ser taxado como fraco, né, como sentimentaloide. Você é muito bonzinho. Quem de nós já não ouviu essa expressão? Você é muito bonzinho, hein? Porque comigo não é assim, não, eu ia tratar. Né? As pessoas hoje em dia têm medo de ser bonzinho. As pessoas não querem ser bonzinho, porque confunde, porque acha que o bonzinho é o bobo. Ele é bobinho, eu não quero ser bobinho, né? Mas, na verdade, as coisas não se confundem. Não é porque a pessoa pensa o bem, tem uma postura ética, que ela é um bobinho, um manipulável. Não é assim. A gente sabe muito bem que não é assim. Mas muitas pessoas temem ser taxadas dessa maneira e acabam sufocando. Muitos sentimentos vivem uma vida sufocada. Essa é a verdade, né? Acabam sendo sufocadas por tudo isso. E aí, a Joana de Ângeles, ela diz que esvaziados de objetivos elevados, os movimentos dos grupos sociais, como dos indivíduos, proporcionam anarquia,
que mascara a liberdade, destacando-se a violência de um lado e o conformismo do outro, né? Então, quer dizer, vira essa balbúrdia, essa anarquia, porque aqueles que têm o sentimento muitas vezes são sufocados. E por isso que a gente fala que tem muito bem, tem muita coisa boa que acontece, mas o mal é muito mais ostensivo, né? É aquele que chama mais atenção e acaba inibindo o bem. A pessoa bem fica inibida, né? Nesse sentido. Dissimulam-se os sentimentos para se apresentarem bem, conforme o figurino vigente, né? Então tem um sentimento bom, mas acaba dançando conforme a música, né? O figurino vigente, detestando-se fraternalmente e vivendo a competição frenética e desgastante para cada qual alcançar a supremacia do grupo. Então, essa conveniência social, muitas vezes as pessoas se suportam. Na verdade, ninguém se ama, mas se suporta. Está lá, é conveniente, é bom estar aqui, eu preciso estar, então, enfim, é conveniente, né? E aqui vem uma autocrítica minha, porque eu muitas vezes já falei isso, estou em redes sociais, em muitas delas, até em razão das minhas funções públicas de professor, de advogado e outras atividades. Então eu preciso estar ainda nas redes sociais para que as pessoas me achem. Mas às vezes eu sinto que eu estou dançando meio que a mesma dança, né? Porque é conveniente, é um figurino vigente. É claro que eu tenho muita cautela com isso, acabo não usando dessas ferramentas, né? Como tantas outras pessoas que acabam se expondo demais, né? Mas, enfim. A desordenada preocupação em adquirir a qualquer preço equipamentos, veículos, objetos de propaganda alucinada, a ansiedade para ser bem visto, acatado no meio social, o tormento para se vestir com a moda exigente, a inquietação para estar bem informado sobre temas sem profundidade. As pessoas estão inquietas para saber coisas que são desnecessárias, né? Olha, a Joana de Anjos, ela escreveu em 90, voltamos a falar de 1990. E o que as pessoas estão fazendo hoje? As pessoas querem saber o que o artista está comendo, querem saber o que o artista está vestindo, que o artista se separou e que juntou de novo e que se separou de novo. É isso que as pessoas querem saber, não é? Olha a Joana de Anjos, olha o que ela está falando aqui. Ela está falando que as pessoas buscam estar bem informadas sobre temas sem profundidade. Isso em 1990 ela disse, pessoal. Não tem maior atualidade. Essa mulher é porreta, não é? Porreta. E aí ela diz, homens aparência. Né? É isso que acaba acontecendo. Homens aparência. Tornam-se quase todos desmotivados e automatistas, sem rumo. Prosseguem avançando. E ela mesma questiona, ou caminhando em círculos. Ela praticamente termina o capítulo com esse questionamento, né? Estão avançando ou estão caminhando em círculos? Os homens aparência. Então a gente precisa pensar muito nisso, né? Pensar se a gente... Eu acho que não, e espero que não, e eu vou pensar cada vez mais que ser um homem em aparência é uma coisa muito triste. É uma coisa muito triste. Mas a gente, cuidado, porque é uma linha tênue. Para a gente cair nessa esparrela aí, não é um tantinho, exatamente, é um tantinho para a gente cair. Né? Tem que tomar muita cautela mesmo. Né? Fantástico. Alguém gostaria de falar alguma coisinha? Não? A Joana de Anjos já falou tudo para nós, né? Correto. Então, tá bom. Então vamos fechar aqui. Vamos agradecer aos mentores da espiritualidade, agradecer a nossa querida Joana de Anjos nos iluminando cada vez mais aqui com seus escritos, né? E pedir para que os nossos mentores, que os mentores do Cian estejam conosco durante toda a semana, nos ajudando, nos intuindo e, acima de tudo,
que nós possamos ter uma semana repleta de paz, de amor, não é? De muita compreensão, muita paciência, como disse o Evangelho que nos trouxe no início aqui do nosso encontro. Ser conosco, mestre e amigo Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, queridos, é isso aí. Aquilo que eu passei de convite já serve para 10 semanas. Eu não sei exatamente se a gente vai estar, como é que vai ser o Natal, Ano Novo, mas já está servindo para o Natal e Ano Novo. Eu acho que é importante a gente manter compromisso, porque vai que o homem lá em cima fica com dó, né? Às vezes já está na hora de chamar, mas aí ele olha e fala, não, mas tem 10 convites lá para participar da reunião, vamos deixa participar da reunião primeiro, depois eu chamo. De repente é uma, né? Vai saber, adia um pouco. O doutor Reinaldo Leite falava muito isso, ele falava, eu já boto a minha agenda para 2 anos, porque assim, quem sabe, né, a gente vai ficando, enquanto tem compromisso, vai ficando, né? Vai que dá, né? Os mentores que cuidam dessa área dão uma moratóriazinha. Né? Então tá aí, até o final do ano o convite serve para todas as semanas. Certo? Um abração, um beijo para todos vocês. Até a semana que vem. Tchau.